Olá, aqui é Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos diariamente fazer um devocional da palavra, para nos conectarmos com as Escrituras Sagradas e nos fortalecer na fé pelo ouvir da palavra. Te convido a escolher um local confortável, de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Na autoridade do nome de Jesus, eu peço ao Espírito Santo, transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que recebamos as revelações da leitura de hoje. Amém e amém. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. Levítico, capítulo 6. O Senhor falou a Moisés dizendo: Se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou como penhor, ou se roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou se, tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento que o achou, ou fizer outra coisa de todas em que se costuma pecar. Será, pois, que, tendo pecado e ficado culpada, essa pessoa restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente. Restituirá por inteiro, e a isso ainda acrescentará a quinta parte. Entregará isso àquele a quem pertence no dia em que trouxer a oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor carneiro sem defeito, devidamente avaliado, para oferta pela culpa. Trará o carneiro ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por essa pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer dessas coisas que fez e que a tornou culpada. O Senhor disse a Moisés: Ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes, porá outras roupas. Levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Esta é a lei a respeito da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão diante do Senhor, diante do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado da melhor farinha da oferta de cereais, com seu azeite, todo o incenso que está sobre a oferta de cereais, e queimará sobre o altar, como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta Arão e seus filhos comerão. Deve ser comido sem fermento. Em lugar santo, no pátio da tenda do encontro, comerão. Isso não poderá ser preparado com fermento. É a porção das minhas ofertas queimadas que dei aos sacerdotes. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens que são descendentes de Arão podem comer da oferta de cereais. Estatuto perpétuo será para as gerações de vocês dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nela será santo. O Senhor disse a Moisés: Essa oferta de Arão e de seus filhos que a oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido, 2 litros da melhor farinha pela oferta contínua de cereais. Metade dela será a oferta oferecida pela manhã,
e a outra metade à tarde. Será feita numa assadeira com azeite, praga bem amassada, em pedaços cozidos. Você trará oferta de cereais de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote, que entre os filhos de Arão for ungido, em seu lugar fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será de todo queimado ao Senhor. Assim, toda oferta de cereais trazida por um sacerdote será totalmente queimada, não poderá ser comida. O Senhor disse a Moisés: Fale a Arão e aos seus filhos, dizendo: Esta é a lei a respeito da oferta pelo pecado. O animal que é oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto. Diante do Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado o comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se alguém aspergir esse sangue sobre a sua roupa, terá que lavar aquilo sobre que o sangue caiu no lugar santo. O vaso de barro em que a carne foi cozida será quebrado. Porém, se for cozida por um vaso de bronze, o vaso deverá ser esfregado e lavado com água. Somente os homens da linhagem sacerdotal poderão comer dessa carne. Coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda do encontro, para fazer expiação no santuário. Essa terá de ser queimada no fogo. Esta é a lei a respeito da oferta pela culpa. Coisa santíssima é. O animal que é oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto, e o seu sangue será aspergido sobre o altar, ao redor. Dessa oferta se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as das entranhas. Também ambos os rins e a gordura que está sobre eles, junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que deve ser tirada com os rins. O sacerdote queimará com o altar pela oferta queimada ao Senhor, é oferta pela culpa. Todos os homens da linhagem sacerdotal podem comer dela, um lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Uma oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas. Será do sacerdote que, com ela, fizer expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece. Também toda oferta de cereais que for assada no forno, ou que se preparar na frigideira e na assadeira, será o do sacerdote que a oferece. Toda oferta de cereais amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, cada um receberá a sua parte. Esta é a lei a respeito das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com oferta de ação de graças, trará bolos sem fermento amassados com azeite. Pãezinhos sem fermento, bem finos e untados com azeite, e bolos feitos da melhor farinha, bem amassados com azeite. Com os bolos trará por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício da ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até a manhã seguinte. E, se o sacrifício da oferta de alguém for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e que dele ficar também poderá ser comido no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que ofereceu não será aceito. Não, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa impura não se comerá, serão queimadas. Quem tiver puro poderá comer a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si impureza,
Comer a carne de sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada no meio do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa impura, como impureza humana, ou um animal impuro, ou qualquer impureza abominável, e comer da carne de sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada no meio do seu povo. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel, dizendo: Não comam gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a do animal que é dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas a maneira nenhuma poderá ser comida. Quem comer a gordura do animal, do qual se trouxer o Senhor oferta queimada, será eliminado do meio do seu povo. Não comam sangue em qualquer das suas habitações, quer seja sangue de aves, quer seja sangue de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada no meio de seu povo. Novo, Novo Testamento, Marcos capítulo 3. Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curvava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poder tocar nele. Também os espíritos imundos, quando vinham, prostravam-se diante dele e gritavam: Você é o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Depois Jesus subiu no monte, chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, os quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 apóstolos que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que nem ele nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: Está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: Ele está possuído de Beelzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, ou só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecadores e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isso porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Salmos 37. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz
e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espera nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Provérbios, capítulo 10, 13 e 4. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Muito grata por este momento. Compartilhe esse vídeo com os irmãos e as irmãs que você se lembrou, para que possamos juntamente expandir o Evangelho por todas as nações. Mateus 24:14. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã.